Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Queridos, chegou o momento de nós lermos e expormos e aprendermos a palavra de Deus. Vamos abrir no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8. Primeiro livro do profeta Samuel. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Samuel ficou velho, capítulo 8. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre a terra. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra. Quando disseram, dê-nos um rei, para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo, em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram a outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre ele. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra, e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas, dos olivais, e dará aos seus servidores. Ficará com a 10ª parte do cereal e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os seus servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia.
Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda o povo, escolha um rei para eles. Então Samuel disse ao povo de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, eu queria trabalhar sobre esse texto. O tema de hoje será cuidado com a rebeldia. Nós vamos trabalhar nesse texto as seguintes ideias. Nós precisamos ter cuidado com a rebeldia porque ela cria para si pretextos, porque ela ignora as advertências, porque ela é idólatra. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Santo, santo, santo Deus, Criador dos céus e da terra. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Aceita a nossa adoração. E nesse momento, nos auxilia, ó Pai, na leitura e no entendimento da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ser iluminados por Seu Espírito, ao ponto dessa palavra ser compreensiva para nós e encontrar guarita, espaço em nosso coração. Ajuda o pregador, ó Pai, a expor o texto da maneira mais correta e sem ruídos possível. Tira da boca dele qualquer filosofia humana, qualquer vontade do seu coração e coloca a sua palavra no lugar. Em nome de Jesus Cristo, é o que pedimos e oramos. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito interessante. Ele trata de um povo, de um coração completamente rebelde, que inicialmente parece ter algum motivo para isso, mas que ao longo do texto se revela apenas a sua idolatria e maldade, guiando os seus desejos. Guiando os seus desejos. Se olharmos para o contexto do livro de Samuel até aqui, a decisão do povo ficará cada dia, cada vez mais absurda. O povo acabava de ser livrado, no capítulo 7, das mãos dos filisteus. Deus havia salvado eles dos filisteus. E em determinado momento, depois dessa milagrosa salvação, o profeta Samuel ergue uma pedra, lá ele unge e coloca o nome daquele lugar, Ebenezer. E ele diz o que quer dizer depois: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, ao chegar no capítulo 8, o texto nos diz que o tempo havia passado, que Samuel havia sido juiz naquela terra por um bom tempo, que ele tinha tido filhos e que esses filhos assumiram esse poder. Assumiram a liderança do povo de Israel. O juiz aqui era mais do que julgar algumas causas, ele era um líder espiritual para o povo de Israel, ele era um líder civil para o povo de Israel, e no momento necessário, ele também era um líder militar para o povo de Israel. Mas os filhos de Samuel pecaram. Samuel, como muitos pastores, muitos outros irmãos nas Escrituras,
Muitos dos irmãos experientes tinham uma vida muito, muito dedicada na adoração ao Senhor. Tinha uma vida completamente entregue ao Senhor, mas não ensinou os seus filhos a terem essa vida. Não ensinou os seus filhos a terem essa vida. O que é triste, porque Samuel tinha tido um exemplo. Ele conheceu Eli. Ele sabia o que é impunidade aos filhos, o que a má criação dos filhos podia levar. Mas mesmo assim como Eli, Samuel teve 2 filhos, e os 2 se desviaram do caminho. É por isso que quando o povo chega para pedir a Samuel um rei, parece-nos que é uma motivação boa. É uma motivação verdadeira. Mas, em sua própria fala e na avaliação de Deus, nós podemos entender aonde estava o coração daquele povo. Queridos, tenham cuidado com a rebeldia, porque ela cria pretextos para si. Ela cria argumentos para si, argumentos que podem parecer e podem verdadeiramente ser verídicos. Veja, o capítulo 8, em nenhum momento o escritor deixa dúvida sobre as práticas e os atos dos filhos de Samuel. Ele não diz, olha, o povo estava acusando os filhos de Samuel de serem dessa forma. O autor inspirado diz claramente, eles perverteram o direito. Eles venderam causas. Os filhos de Samuel não estavam julgando o povo de Israel segundo a reta justiça da lei de Deus. E esse era o argumento que o povo de Israel achou que precisava para depor, para tirar do poder. Não Samuel, não. O próprio Deus. O pedido deles fica claro, veja bem. Você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos, seus filhos não são justos. Por isso, queremos agora que vocês nos constituam um rei, para que nos governe, como acontece em todas as outras nações. A verdade é que Israel ali, na terra prometida, deixou de olhar para a lei do Senhor, deixou de olhar para o seu Deus, e passou a olhar para as outras nações e desejar ser parecido com ela. Mas, ao invés de chegar a Samuel e dizer, eu quero parecer com as outras nações, ele diz assim, seus filhos não são lá essas coisas. Veja, o pretexto não faz sentido. Se nós olharmos a narrativa de Juízes, que é o livro anterior, e mesmo a narrativa de Samuel, o Senhor não aceitou os filhos de Eli. Antes escolheu Samuel para ser o seu juiz. Ele tomou Samuel enquanto criança, para prepará-lo para ser um juiz. Porque o Senhor estava cuidando do seu povo. Confiar nos juízes era confiar no próprio Deus. Porque era assim que funcionava. O Senhor levantava um homem, era mais ou menos assim que funcionava o período dos juízes. O Senhor levantava um homem, e esse homem seria o principal dos líderes de Israel, e esse homem julgaria as causas de Israel, e esse homem seria um libertador para Israel quando Israel precisasse. E tudo isso dependeria apenas do Senhor. Era a única coisa que eles não queriam. Eles, como diz o Senhor, desde o momento que saíram do Egito, têm rejeitado a Deus.
Desde o momento que saíram do Egito, eles têm rejeitado a Deus. Durante o deserto, tentaram matar Moisés. Durante o deserto, desafiaram a liderança dele não mais de uma vez. Durante o deserto, eles murmuraram contra o próprio Deus. Chegaram na terra prometida, entraram com o poder de Deus. Deus vencia as batalhas para eles. Eles venciam as batalhas e saíram basicamente invictos, sem mortes nenhuma. E mesmo assim, ao entrar na terra prometida, eles abandonaram a Deus e passaram a adorar outros deuses. Veja, era um povo que, na verdade, não amava a Deus. Era um povo que, na verdade, repudiava a soberania de Deus. Eles estavam com rebeldia em seus corações. Esse pecado, por muitas vezes, é difícil de nós identificarmos. Difícil de nós identificarmos. Em nossos próprios corações. Justamente por conta deste primeiro ponto. Justamente por conta dessa ação. O que você acha que passava na mente daqueles homens? O que você acha que passava na mente daqueles anciões? Porque foram os anciões, os principais das tribos que foram falar com Samuel. O que você acha que passava na mente deles? Eles realmente estavam pensando de uma forma lógica. Eles diziam, eu posso fazer isso de fato porque os filhos de Samuel não julgam bem. Porque os filhos de Samuel são corruptos. Enquanto as Escrituras nos falam para ser submissos, por um exemplo ao magistério, ao governo, nós falamos, mas o governo aqui é corrupto. A lei do Brasil é corrupta. Então, se eu quebrar, se eu infringir alguma regrinha, não importa. Não importa, porque tudo aqui é corrupto mesmo. É assim que é as coisas. Ou eu não preciso obedecer ao meu pai porque ele é um homem muito arrogante? Não preciso obedecer à minha mãe porque ela não é equilibrada? Ou não preciso obedecer ao professor porque o professor não é crente? Porque ele fala contra o evangelho? E assim segue-se. E vamos inventando desculpas e mais desculpas e mais desculpas para continuarmos em rebeldia. Continuarmos em rebeldia. A Escritura diz que toda a autoridade foi dada por Deus, instituída por Ele. Mas o nosso coração rebelde abomina não a autoridade dos homens, mas a própria autoridade divina. A própria autoridade divina. Porque eu falei do ambiente fora da igreja, primariamente, a escola, a família, o trabalho, aquele trabalhador que fala assim, eu recebo tão pouco, então não preciso trabalhar muito, não preciso dar o meu melhor, não preciso cumprir com o que eu falei que faria quando assinei o contrato, já que o meu chefe é tão maldoso, é tão duro, não preciso cumprir com o que eu prometi. Nossos corações são assim, porque eu falei de lá de fora primariamente, porque dentro da igreja também somos assim. Porque dentro da igreja também somos assim. Quando olhamos para o pastor, quando olhamos para os líderes da igreja, instituídos por Deus, colocados por Ele para nos guiar, para nos ensinar, e falamos, não, conheço mais do que esse homem, porque eu vou escutá-lo. Ou, além disso, ele não sabe da minha vida, ele não vive o que eu vivi, porque escutaria o conselho dele. Ele disse que era para perdoar, mas ele não conhece o meu vizinho, não conhece o meu colega. E assim segue. Nos revestimos de argumentos, nos revestimos de pretextos. Para que não obedeçamos. Para não sermos
submissos. O texto está dizendo, eles estavam recusando Deus. Samuel, o juiz, era apenas um símbolo. A verdade é que nos seus corações, eles estavam recusando o Altíssimo, porque eles queriam tomar para si a autoridade. Porque eles queriam tomar para si a autoridade. Esse é o clamor mais primitivo do nosso coração. Tomar para nós o controle da nossa vida. Você já deve ter ouvido desse discurso. Tome em suas mãos o controle da sua vida. Mude a sua vida. Esse é o clamor mais primitivo do nosso coração. Qual foi a tentação que a serpente fez? Vocês serão igual a Deus. Vocês não precisarão mais ficar abaixo dele. Serão igual a Deus. Esses homens queriam a mesma coisa. Em segundo lugar, irmãos, devemos tomar cuidado com a rebeldia, porque ela ignora as advertências. Veja, o Senhor disse para Samuel, Samuel, dê o que eles querem. Mas antes de dar, advirta-os. Advirta-os. E a advertência aqui é muito clara, porém, há algumas coisas que precisam ficar mais claras para nós, principalmente no final da advertência. O povo de Israel, em primeiro lugar, a lei proibia que eles tivessem um exército nacional. A lei proibia isso. Quando o povo de Israel precisasse pelejar, precisasse ir para uma guerra, os homens das tribos seriam convocados e eles lutariam a guerra. Isso por quê? Porque Israel, enquanto estivesse obedecendo a Deus, nem precisaria de um exército. Afinal, era o próprio Deus que lutava e vencia as batalhas. Era o próprio Deus que lutava e defendia o seu povo. Era o próprio Deus que fazia isso. Então a lei do Senhor não permitia que Israel tivesse exércitos. Mas aqui o Senhor está dizendo, o rei de vocês terá esse direito. Ele vai tomar os seus filhos de sua casa e vai trazer para servir nos seus exércitos e para lutar à frente dele. Vocês não querem um rei que vá à sua frente, na verdade vocês vão à frente dele. Outra coisa, ele vai tirar de casa também as suas filhas para servir na casa dele. Queridos, ele vai continuar dizendo assim, ele vai tirar seu filho que trabalha no campo. Quem veio do campo sabe que muitas vezes a agricultura é familiar. É alguém que planta em sua própria terra e que ensina ao seu filho a plantar naquela mesma terra e que assim fica durante gerações e gerações e gerações. Agora imagine que aquele pai não poderia contar mais com o filho dele. Não porque o filho dele não sabia arar a terra, ou não porque o filho dele não estaria arando uma terra, mas porque o filho dele, ao invés de arar a terra da família, de cuidar da terra da família, precisaria trabalhar na terra de outra pessoa. De outra pessoa. A terra para eles era ainda mais importante do que nós. Era uma herança espiritual. Josué dividiu assim, conforme Deus mandou. Eles receberam uma herança espiritual, uma parte do que eles chamavam de descanso do Senhor, do sabá do Senhor, uma parte daquela terra que foi prometida a Abraão. Eles receberam. Ter aquele pedaço de terra tem uma ligação muito próxima com o próprio Deus,
que havia dado aquela terra a eles, mas agora os seus filhos abandonariam suas próprias terras para servir na terra do outro. Agora, o que aquela terra produzia? Lembra-se da promessa do Senhor para Abraão? Lembra-se da promessa do Senhor para o povo quando tirou do Egito? Quando tirou do Egito, ele diz assim: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, uma terra produtiva, uma terra que teria comida, uma terra onde vocês poderiam se satisfazer, onde vocês poderiam plantar e colher e sobreviver. Agora, vocês vão plantar. E ele vai continuar dizendo isso, vocês vão plantar. Mas isso não será mais seu. Uma parte disso será do rei. Uma parte disso ele tomará para si. Uma parte dos animais que vocês criam será do rei também. Tanto dos animais que vocês criam para montar, para o trabalho, ou os animais que vocês realmente criam para comer e para vender, como ovelhas, entre outros. Tudo isso seria do rei. É por isso que a advertência termina dizendo: e vocês serão seus servos. Essa palavra aqui, ela foi traduzida de uma forma bem pequena. O texto queria dizer: vocês serão seus escravos. Ele estava dizendo claramente: vocês estão pedindo para voltarem ao Egito. Vocês estão pedindo para voltarem ao Egito. Queridos, eu posso dizer claramente que todas essas promessas, advertências se cumpriram. Se cumpriram ainda no período dos principais reis de Israel. Não no período dos reis caídos, não no período dos reis ruins, mas dos principais, Davi, Salomão, se cumpriram lá. Davi tinha uma prática de trazer escravos dos povos que eram derrotados e conquistados por Israel. Salomão, por conta das construções que ele fez, precisou escravizar o próprio povo de Israel. O próprio povo de Israel. Eles ouviram a advertência do Senhor. Eles ouviram a advertência do Senhor. Mas um coração rebelde ignora a advertência. Ele diz: não. Não. Queremos um rei. Ele vai ter todos esses direitos. Nós estaremos voltando para o Egito. Mas nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Por quantas vezes não somos assim? É como uma criança que o pai fala: não bota o dedo ali. Não bota, que você vai se machucar. Parece que atiça, que ela vai lá e faz. Ou quando cresce um pouco mais e está começando a andar com pessoas não tão legais, o pai fala assim: não anda com essas companhias, não faz bem para você, não é uma pessoa que te ajuda, na verdade ela só atrapalha. Mas o garoto continua, até quebrar a cara. Somos rebeldes dessa forma. A Bíblia nos alerta. Assim como o povo de Israel lá em Isaías, a situação, a punição de Deus nos alerta para voltarmos atrás. E mesmo assim seguimos buscando os nossos desejos. Porque o nosso coração é rebelde. E nós precisamos tomar controle dele. Os nossos desejos estão em rebeldia e nós precisamos tomar controle dele. Deus
nos dá o Espírito que nos auxilia, mas é nossa responsabilidade. Não sou eu que estou dizendo, a Escritura diz. Lembra-se quando Deus olha para Caim e fala: o pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Você precisa tomar controle da sua rebeldia. Você precisa identificá-la, tirar os pretextos, tirar as desculpas e tomar controle da sua rebeldia. Não ignorar as advertências. Não ignorar as advertências. Este povo ignorou as advertências. Esse povo ignorou as advertências. Nós temos ignorado as advertências. A igreja no Brasil tem ignorado a advertência. Tanto se fala. Dentro da igreja, não se case com pessoas ímpias. E o jovem vai lá e faz o quê? Se casa com alguém ímpio. Porque na igreja não tem. Fórmula para o fracasso. Pode dar certo algumas vezes, né? Fórmula do fracasso. É a fórmula do fracasso. A Escritura fala: obedeça. Ele vai e desobedece. A Escritura fala: tenha filhos. Mas hoje a gente segue também a ciência, né? E os sociólogos que dizem que para enriquecer é melhor não ter filho, né? O Senhor teu Deus te diz: herança de Deus são os filhos. Obedeça. Controle a sua rebeldia. Controle a sua rebeldia. Cuidado com a rebeldia, em terceiro e último lugar, porque ela é idólatra. Ela é idólatra. Vejam, eles falam assim: não queremos um rei sobre nós. Não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar. Porque ela é idólatra? Ela é idólatra, pois deseja substituir a autoridade de Deus por outra. A rebeldia é idólatra, porque esse é o desejo do nosso coração. Substituir a autoridade do Senhor por outra. Quem mandava no povo? Deus. Mas ele quer um rei, como as outras nações que governam entre eles. Eles desejam alguém que pense igual, alguém que é igual sobre eles. Isso pode variar das maiores formas possíveis. Nós constantemente substituímos a autoridade de Deus por outra autoridade. Eu citei um exemplo aqui. Nós substituímos a autoridade de Deus pela ciência. Eu não estou dizendo que a ciência é ruim, mas quando não guiada pelas Escrituras e não subalterna a palavra de Deus, você cria um caminho errado. Nós substituímos a autoridade de Deus pelo consenso popular. Nós substituímos a autoridade de Deus pela autoridade dos nossos sentimentos. Estamos constantemente substituindo a autoridade de Deus, ao ponto de muitos obedecerem a Deus naquilo que ele não tem outra opinião, ou não tem outra vontade, ou não tem outro caminho. Então ele segue o caminho da Escritura. A Escritura está certa, até que eu tenha um entendimento de que ela não está tão certa assim. Até que ela não seja tão verdade assim. O Senhor tem autoridade sobre mim.
até que o que ele manda seja de alguma forma desconfortável. Eles queriam substituir Deus, o rei, por outro. Ela é idólatra, pois deseja substituir o cuidado de Deus por outro. Veja, ele fala assim: primeiro, um rei que governe sobre nós. Depois, um rei que saia adiante de nós e faça as nossas guerras. Eu falei sobre o texto do capítulo 7. Israel, no capítulo 5, tinha sido completamente derrotado pelos filisteus. Tão derrotado ao ponto dos filisteus levarem embora a Arca da Aliança. É lá que o sumo sacerdote ali morre. Ele morre. E ele não morre de tristeza pelo filho, ele morre de amargor porque ele perdeu a Arca da Aliança. Porque enquanto o sumo sacerdote, a Arca da Aliança vai embora. A sua nora estava tendo um filho. E no processo de ter um filho, ela acaba de ter, o menino nasce. Ela está para morrer. E antes de morrer, a única coisa que ela fala, ao saber da morte do seu marido, ao saber da morte do seu sogro, e ao saber da perca da Arca da Aliança, ela só fala a seguinte frase: o nome desse garoto será Icabode, porque foi-se a glória de Deus. Certamente era da família de Levi. E isso é muito importante, porque ela tinha uma consciência muito grande do que realmente importava para Israel. Ela morreu de tristeza, não porque o marido dela estava morto, não porque o sogro dela estava morto, mas porque foi embora a glória de Deus, a Arca da Aliança. No capítulo 6, essa arca é colocada dentro de um templo pagão. Todos os ídolos caem e se prostram diante dela. Ela é levada para a casa dos militares filisteus. E os militares filisteus, todos ficam doentes até a morte. Percebe? O povo não conseguiu proteger a Arca da Aliança, mas o próprio Deus estava defendendo a sua glória. Ao ponto dos filisteus abandonarem a arca, mandarem a arca de volta para Israel, falar: manda para eles, porque se ficar aqui não vai dar certo. Manda para lá. Manda para lá. E aqui no capítulo 7, os filisteus mais uma vez vão tentar subjugar Israel. E o Senhor acaba salvando eles de uma forma miraculosa. Veja, eu não estou falando da história que aconteceu no Egito, talvez 100, 200 anos antes desses dias. Eu estou falando de uma história que certamente todos esses anciões conheciam. Muito possivelmente esses anciões estavam na batalha do capítulo 7 e foram salvos pelo Deus vivo e verdadeiro, que sim lutou a batalha em sua frente. Deus fazia guerra para Israel. Deus fazia guerra para Israel. Mas o povo queria um rei que fizesse guerra por eles. Qual era a lógica disso? O próprio Deus guerreava pelo povo de Israel, mas eles queriam um rei que lutasse por eles. Essa é a idolatria, a loucura do coração dos homens, a rebeldia no seu nível máximo. Eles escolheram abandonar o Deus eterno e imortal,
o Deus Todo-Poderoso que fazia sim guerras por eles, para ter um rei, homem, que lutasse na frente das suas fileiras. Um rei homem como o rei dos filisteus que perdeu para o Senhor. Queridos, essa realidade não está distante de nós. Se as outras duas estavam muito próximas, esta é pior ainda. Porque por muitas vezes tiramos Deus do lugar de nosso provedor. Tiramos o lugar de nosso cuidador, de Deus, e damos para qualquer outra coisa. O desespero que temos pelo dinheiro é porque temos Ele como nosso provedor. É Mamon aquele que nós achamos que nos provém. Quando dizemos, porque este homem é rico, certamente se salvará, é porque desconhecemos a realidade de que se for o momento dele, todo o dinheiro dele é vão. Criamos na nossa sociedade este Deus, as riquezas. Por outras vezes, criamos em nossos corações um outro Deus, esse que nós sabemos que constantemente falha, mas ainda assim é um Deus no nosso coração, o Estado. É um Deus do tipo do que eles queriam. Nós colocamos. Nossa Constituição é muito clara sobre isso. A Constituição fala que o Estado deve ser provedor. Provedor de quê? Da comida, da casa, do lazer, do trabalho. O Estado deve ser provedor de tudo que um brasileiro precisa ter. Quem quer o impossível cai na mão dos enganadores. Um Estado não pode prover tudo que um homem precisa, porque o Estado não é Deus. Porque o Estado não é todo-poderoso. Porque ele não é onipotente. Só Deus pode me prover o trabalho. Só Deus pode me prover a casa. Só Deus pode me prover a educação dos meus filhos, a minha saúde. Só o Senhor pode me prover isso. Mas colocamos e criamos deuses imaginários na nossa mente, frutos da nossa rebeldia, para não termos que depender do Senhor. Para não termos que deitar todos os dias na nossa cama e orar ao Senhor, pedindo que Ele continue cuidando de nós. Nós queremos de alguma forma, algum dia ser independentes. Essa é a nossa rebeldia. O pecado aqui é tão grave que o Senhor diz que Ele não ouvirá as súplicas. Quando Salomão abre o templo e faz uma oração, o Senhor responde à oração de Salomão dizendo que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus caminhos, Deus ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. É uma promessa do Senhor. Ele fala a mesma coisa para Moisés. Em Deuteronômio ele diz que se o povo se desviasse dos caminhos, ele lançaria maldições sobre o povo. Mas se o povo se arrependesse e voltasse atrás nos seus caminhos, Deus tiraria as maldições. Mas aqui é um dos únicos momentos em todas as Escrituras que Deus deixa claro: vocês vão se arrepender dessa decisão. Vocês vão orar para mim pedindo que eu suspenda essa decisão. E a minha resposta será: não. Dessa vez não terá volta. Vocês ficarão com o rei que vocês pediram. Mas o Senhor é um Senhor misericordioso. O Senhor é um Senhor bondoso. E Ele é um Senhor perfeito.
nesse caminho que Israel criou para si, Deus preparou uma forma de que seu filho se assentasse eternamente nesse trono. E que Israel não fosse mais escrava de um homem, mas voltasse a ser serva do Deus Altíssimo. Deus soberanamente preparou um caminho para que Ele tornasse de novo a seu rei sobre Israel. Percebe? Israel tentou depor o Deus Todo-Poderoso, mas Ele preparou um caminho para que Ele, mais uma vez, fosse rei sobre Israel. Isso é bondade, porque de Israel precisava de um rei como o Senhor. Nós precisamos de um rei como o Senhor. Esse rei que se sentou nesse trono é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que tem todos esses direitos sobre nós. O eterno Filho de Davi. O Deus, o Rei que foi preparado. O Messias que foi prometido para nós. E que chegou. Seu reino chegou. E nós somos seus súditos. Apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa maldade, o Senhor preparou um caminho para nos perdoar e nos libertar mais uma vez da escravidão. O Senhor preparou um caminho. Queridos, devemos tomar cuidado com a nossa rebeldia. Devemos olhar para Cristo, ver que sim, Ele foi preparado para nos livrar dessas maldições, mas olhar para Cristo e ver também o modelo de vida que devemos seguir. O homem menos rebelde de todos, o homem mais obediente que existiu, foi obediente a seu pai até a morte, e morte de cruz. Ao ser julgado, diz o profeta Isaías, ele não abriu a boca. Pense uma pessoa menos rebelde do que ele. Devemos ser como nosso Senhor Jesus Cristo. Obedientes e mansos, não rebeldes. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, sabemos que nosso coração é rebelde. Sabemos que estamos sempre dispostos a querer tomar o controle de nossas vidas, querer tomar o caminho da nossa história, e não escutar verdadeiramente a sua Escritura. Sabemos, ó Pai, que é uma tendência maligna no nosso coração trocar a glória do Deus visível, como diz o apóstolo Paulo, e dar ela para seres mortais, seres corruptos como nós, homens, ou como as outras criaturas na terra. Santo Deus, não nos permita tirar a glória do Criador e da criatura. Não nos permita fazer isso, ó Pai. Nos mantém no seu caminho. Tira de nós a idolatria do nosso coração. Traz o nosso coração cativo a Ti. Nos deixa presos à Tua vontade, ao Teu amor, à Tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor preparou um rei para nós. Porque esse rei veio e, ao invés de solicitar, de ordenar e pedir todos esses direitos que eram dele, ele viveu humildemente, caminhou humildemente na terra que era sua,
e morreu humildemente no lugar dos seus súditos. Obrigado, ó Pai. Nós fazemos essa oração em nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo.